As técnicas de maneabilidade e também incêndios específicos é um tema fundamental para quem vai fazer o curso de brigadista profissional, bombeiro civil, quem vai atuar dentro dessa área. E dentro do curso de bombeiro civil e brigadista profissional é um tema, essa questão da técnica, de como manusear, por exemplo, uma mangueira, os acessórios que vão estar aí disponíveis para o bombeiro civil durante uma emergência. Então, bombeiro civil, brigadista profissional, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, fiquem comigo até o final, que a gente vai estar dando algumas dicas aí fundamentais para você que atua como brigadista profissional. O que seria essa questão da maneabilidade de mangueiras? É algo que é muito importante, porque quando acontece um princípio de incêndio, um dos itens aí que a brigada ela tem, que vai depender de um tempo e agilidade, é a questão do combate com o sistema de hidrante, com mangueiras, acessórios, esguichos. Então, quando se fala dessa questão de fundamento, dessa importância operacional, o manuseio das mangueiras de forma adequada, na hora que vai fazer a montagem da linha, é muito importante porque se perde muito tempo, às vezes, por falta de treinamento, por falta de habilidade. Às vezes a mangueira dentro da caixa do sistema de hidrantes não está ali bem acondicionada, não está duchada corretamente, não está enrolada corretamente. Então, essa questão da definição técnica de maneabilidade são técnicas padronizadas para, de fato, manusear as mangueiras. Como que eu vou acondicionar essas mangueiras dentro da caixa? Como é que eu vou transportar, a forma correta de transporte? Como é que eu vou desenrolar essa mangueira de forma mais rápida, mais ágil? E controlar também as mangueiras de incêndio em operações de combate. Como que a equipe vai, de fato, fazer esse trabalho de forma com que tenha ali um sincronismo no momento do combate a incêndio. Então, esse domínio de técnicas relacionadas à maneabilidade é uma condição essencial para ter uma operação efetiva e segura durante o combate ao incêndio. Então, por que é crítico? Quando a gente fala por que é crítico essa questão do combate a incêndio, do manuseio da mangueira de forma correta? Uma mangueira, quando ela é mal aduchada, ela pode, de fato, atrasar o combate. E quando nós estamos combatendo o fogo, nós já falamos aqui, os minutos, os segundos são preciosos. E se eu perder tempo durante esse momento, eu posso não controlar mais aquele incêndio. Então, quando a gente deixa a mangueira com nós, torções, vai reduzir ali a pressão hidráulica. Se a mangueira não tiver ali adequada para mim já fazer o lançamento dela, eu vou perder muito tempo. Então, a falta de controle, por exemplo, do esguicho, pode causar acidentes graves devido ali ao recuo. Ou seja, quando eu vou abrir um registro, eu vou ter uma pressão muito grande da bomba que vai entrar de forma automática e vai ter uma pressurização no sistema. Então, o que eu preciso? Ter ali uma equipe já bem posicionada, segura, fazendo um trabalho efetivo durante o combate. Quais são as principais técnicas, e isso é visto principalmente no treinamento prático de mangueiras? O aduchamento, que é o carregamento, ou seja, metros pelo seio, pelo ombro, e também em carretilha para diferentes cenários. Como que eu vou lançar a mangueira? Como que eu vou transportar essa mangueira? Como é que eu vou carregar? E também o desenrolar tático. São técnicas aí em linha reta e em percurso com obstáculos. Ou seja, como que eu vou desenrolar uma mangueira para lançar ela de fato de forma rápida, efetiva, sem perder tempo? O controle dos esguichos também, né? As posturas de combate, postura de combate em pé, postura de combate de joelho, deitado, são práticas que devem acontecer no treinamento de prevenção e combate a incêndio, né? Para a pessoa ter uma estabilidade no combate. E também as operações verticais. O que seria isso? Içamento e também fixação em escadas e estruturas elevadas. Eu tenho que ter esses obstáculos verticais. Não vou poder combater o fogo, às vezes, em prédios, em locais onde tem mais de um pavimento, por exemplo. Como é que é esse içamento, essa fixação das mangueiras aí nesses obstáculos? E uma questão também muito importante, quando se fala de maneabilidade de mangueiras, é o controle de recuo.
Quais as técnicas que eu vou utilizar para neutralizar a força de reação do jato? Recuar, avançar. Isso é vivido e vivenciado principalmente dentro do treinamento prático, dentro do curso de bombeiro civil. Quando nós falamos da maneabilidade em plano horizontal, quais são aí as técnicas e posições de combate? Essas operações nesse plano horizontal são mais frequentes no combate a incêndio, ou seja, ocorrendo em pisos, corredores, áreas abertas, estacionamentos, galpões, indústrias. A eficiência depende da escolha correta e também do método de aduchamento e da postura do combate. Então é a que é mais utilizada na horizontal, pátios de empresas, áreas fabris, supermercados, comércios, logística, área de logística, estacionamentos, são áreas aí onde eu vou utilizar maneabilidade no plano horizontal. Então, quais são os métodos aí de aduchamento que nós podemos dizer aqui nesse momento? Por exemplo, esse método pelo seio, ou seja, a mangueira dobrada sobre o corpo em alça. Isso tem que ser explicado na parte prática, o transporte rápido em distâncias médias. O aduchamento pelo ombro, a mangueira enrolada e apoiada no ombro. Coloca ela no ombro e vai transportando essa mangueira. Distâncias curtas, espaços apertados, tá? E carretilha, enrolada em carretel portátil, grandes distâncias, operações prolongadas. Então essas técnicas têm que ser ensinadas aí no treinamento prático, E quando nós falamos, por exemplo, de posições de combate, uma posição comum, a gente tem 3 formas, de posições, que é em pé, ajoelhado e também deitado. Então, como é que funciona? Os pés, eles têm que estar ali afastados na largura dos ombros, ou seja, joelhos levemente flexionados, e esse tipo de combate em pé é ideal para jatos contínuos na área aberta e maior mobilidade. Então, o combate em pé é o mais comum. Só que além do combate em pé, quando a gente fala de manobras com mangueiras, também a gente tem que pensar na questão que o brigadista ele tem que fazer o treinamento na posição ajoelhada e também deitado. Na posição ajoelhada, no manuseio das mangueiras, é o maior controle que a gente vai ter, que eu tenho ali um conforto melhor, eu tenho um descanso maior, indicado em ambientes com fumaça baixa e quando o recuo é intenso. Ou seja, além da posição de joelho, eu também posso fazer um treinamento na posição deitado. Então, a proteção máxima aí contra calor radiante e fumaça. Isso vai depender muito do que faz em pé, ajoelhado, deitado. Quando eu tenho a temperatura elevada ou risco de explosão, eu tenho que de fato fazer o movimento deitado. E isso é lógico que quando acontece uma situação dessa é crítico, quando eu estou fazendo esse tipo de combate. Só que o brigadista ele tem que passar por esse treinamento prático, em pé, deitado, ajoelhado. Por exemplo, quando eu tenho um incêndio numa garagem de supermercado, a equipe de brigadistas desenrola ali 40 metros de mangueira em linha reta. Geralmente é dois lances de 15 metros para dar os 30 metros ali que é comum nessas áreas. O primeiro operador, ele vai assumir o esguicho na posição de pé, com pés afastados para a estabilidade. E o segundo operador, ele suporta a mangueira a 3 metros atrás. E ele vai aliviando o peso, facilitando o avanço, para quem está na frente, na linha de comando, conseguir ter mais ali espaço e também tranquilidade para estar fazendo ali a varredura com o jato. O jato é direcionado para a base da chama. A gente sempre fala dessa questão do jato ser direcionado para a base da chama, onde eu tenho ali o volume de material combustível, onde a temperatura está mais alta. Mas isso tudo, quando se fala de maneabilidade de mangueiras, por exemplo, é o treinamento prático. Tá? O treinamento prático é fundamental. Tem também a maneabilidade no plano vertical. Nós falamos do horizontal, tem o vertical, por exemplo, operações em altura e controle de riscos. Essa operação em plano vertical, por exemplo, escadas, fachadas, estruturas elevadas, exigem aí técnicas que são específicas e equipamentos de segurança adicional. Então, como é que funciona, por exemplo, uma técnica de subida? A mangueira,
ela tem que ser lançada previamente ou passada por companheiro. O que é obrigatório? O uso de cinto de segurança em altura ali acima de 2 metros, né? Que aí entra o procedimento de trabalho em altura. E também a fixação e ancoragem. A mangueira ela deve ser fixada a cada 3 a 5 metros. E utilizar também as fitas de fixação ou mosquetões para aliviar o peso sobre o operador. Então, é uma atividade, tem um risco ergonômico, um risco físico intenso de quem vai fazer esse tipo de combate. Tem que ter a questão do controle de recuo, né? Posicionar com pés afastados, joelhos flexionados, que tem que ser mostrado dentro do treinamento prático. Usar esguicho regulável para reduzir a pressão, se for necessário. E o uso de EPIs, né, completo para trabalho em dupla para a gestão da linha de mangueira. Então, essa questão prática tem que ser muito prática, essa questão de manuseio de mangueiras no plano vertical. E isso tudo é algo que tem que ser um treinamento bem prático, né, exercícios essenciais para manusear essas mangueiras. Esse treinamento prático, gente, é essencial para dominar aí as técnicas de manuseabilidade, né, e deve ser realizado regularmente para manter a proficiência da equipe. O treinamento da brigada geralmente faz de 2 em 2 anos o treinamento obrigatório, mas a empresa ela tem que manter um treinamento mensal. Ao invés de fazer reuniões, treinamento mensal dessas práticas de combate, né, alguns exercícios que são fundamentais, por exemplo, aduchamento rápido, ali de 50 metros, desenvolver velocidade e precisão, no máximo 3 minutos. Então, pegar a brigada e dar uma meta de 3 minutos para fazer esse aduchamento, percorrer 50 metros, né? Sem nós, sem torções ou folgas, né? Esse é o critério de avaliação. Desenrolar em zigue-zague também as mangueiras, né? O controle do ambiente com obstáculo. Aí você vai ter um fluxo contínuo, mantém ali a pressão constante. Tem a questão da subida em torre, né? Que é a força física e também a coordenação motora, sem queda ou perda de controle. O controle de recuo, né, estabilidade nas 3 posições, o jato mais estável, sem desequilíbrio do operador. O aduchamento pós-uso, ou seja, recolhimento eficiente, né, no máximo 5 minutos, ponto para reutilização imediata. Fazer o aduchamento das mangueiras, deixar elas prontas para uso para uma outra equipe, por exemplo, ou para outro dia que você for utilizar. Então, quais são os critérios de proeficiência? O brigadista ele tem que ser considerado proficiente quando consegue aduchar e desenrolar uma mangueira de 50 metros dentro do tempo. Ele não pode ser lento. Então, manter ali o jato estável. Ele tem 3 posições, né, que ele tem que fazer de combate: em pé, de joelho ou deitado. E realizar também a subida de torre de 5 andares, portando ali uma mangueira e esguicho sem auxílio externo. Então, por que tem que fazer esses treinamentos práticos ali de tempo? O brigadista ele tem que ter ali um preparo físico adequado, tá? A frequência recomendada de treinamento, uma brigada ativa, é mensal esse treinamento. Ele tem que acontecer essa parte prática dentro aí das empresas ou organizações, tá? Alguns incêndios específicos, nós temos que trazer aqui alguns conceitos e também classificação de riscos. O que seriam esses incêndios específicos? São ocorrências aí em ambientes com características particulares, ou seja pela natureza da carga de incêndio, presença às vezes de substâncias perigosas, ou até mesmo vulnerabilidade dos ocupantes, ou complexidade estrutural, exigindo técnicas diferenciadas. Então, por exemplo, ambientes classificados como incêndios específicos. Um ambiente de hospital ou clínica. O que eu tenho de característica? O principal risco adicional quando eu tenho um incêndio em hospital e clínica: pacientes imobilizados, gases medicinais que podem, né, provocar incêndio. Dentro de uma indústria, por exemplo, eu vou ter produtos químicos, eu vou ter líquidos inflamáveis, eu posso ter explosão, eu tenho máquinas nesses locais. Tá? Então, classe predominante dentro de indústria: eu tenho classe A, eu tenho materiais sólidos, eu tenho líquidos inflamáveis, eu tenho materiais energizados, eu posso ter os metais pirofóricos. Hospital e clínica, por exemplo, geralmente é material sólido e energizado. Então, eu tenho que fazer essa leitura de ambientes classificados aí como incêndios específicos. Por exemplo, uma biblioteca, um arquivo, eu tenho uma alta carga de incêndio, e porque eu tenho muito material sólido, tem muito papel.
é a predominância da classe A. Eu tenho que ter ali um cuidado, porque eu vou ter muito papel armazenado dentro de um mesmo espaço. Então tem que se ter um cuidado com relação a os materiais que vai combater esse tipo de incêndio, ter o sistema de hidrante, né, preparado ali, né, em bom estado de funcionamento. Por exemplo, central de GLP, explosões, vazamento de gás, que pode acontecer dentro dessas centrais, a classe predominante, a classe B, que são os líquidos e gases inflamáveis, veículos e produtos perigosos, né, eu vou ter ali a carga química, materiais tóxicos, desconhecidos, eu tenho a classe A, B, C e D, eu tenho material sólido, eu tenho líquidos inflamáveis, eu tenho materiais energizados, eu tenho ali também materiais pirofóricos, metais. Quando nós falamos, por exemplo, de hotel, teatro, eu vou ter aglomeração de pessoas nesse local, né, pânico, rotas complexas. Então, complexidade ali, geralmente, para retirar as pessoas desse local, eu tenho que ter um plano de emergência muito bem feito, muito bem elaborado. Ambiente de farmácia, né, medicamentos inflamáveis, solventes, as características, né, um dos principais riscos adicionais desse local, né, predominância das classes A e B, materiais sólidos, líquidos inflamáveis, caldeira, laticínios, por exemplo, tem muita caldeira, né, alta pressão, explosão física, combustíveis, ou seja, eu vou ter ali classe A e B, subestação elétrica, eu vou ter choque elétrico, alta tensão, óleo isolante, predominância de classe B e C, silo, eu tenho ali poeira explosiva no silo, eu tenho espaço confinado, então tem a questão da asfixia também, predominância da classe A, e o veículo automóvel, nós temos aí combustível líquido, bateria, confinamento, predominância das classes B e C. Então, por que são diferentes? Enquanto o incêndio comum envolve principalmente classe A, sólidos, os específicos ali, eles combinam múltiplas classes, às vezes classe A, classe B, classe C, D, e riscos adicionais como explosão, choque elétrico, toxicidade e pânico em massa. Então, o brigadista profissional, dentro do curso do bombeiro civil, ele tem que saber fazer essa leitura. Por exemplo, quando eu tenho incêndios em hospitais e indústrias, a evacuação e identificação de riscos químicos é fundamental. Então, hospitais e clínicas, o principal desafio é a presença ali de pacientes que não conseguem, por exemplo, se auto-evacuar, sedados, em UTI, mobilidade reduzida. A evacuação é a prioridade absoluta. Retirar as pessoas o mais rápido possível. Pessoas com mobilidade reduzida. Aí tem os riscos específicos dentro de hospitais e indústrias também. Oxigênio pode intensificar ali a combustão violentamente, oxigênio medicinal. Equipamentos, por exemplo, ventiladores, motores sensíveis à água, parte elétrica. Temos também a carga de incêndio, ou seja, medicamentos inflamáveis, álcool, éter. Então, o que é importante? Cada indústria, por exemplo, possui um perfil de risco único. A brigada, ela deve dominar o inventário de produtos químicos, aonde que estão as fichas de segurança dos produtos químicos daquela indústria, o plano de emergência específico para cada risco crítico que eu tenho dentro da empresa ou organização. Por exemplo, riscos críticos, químicos, quando eu tenho lá inflamáveis, explosivos, tóxicos, ou até mesmo aí os corrosivos. Quando nós temos, por exemplo, poeiras, grãos, farinha ou metais que podem gerar explosão. O maquinário, risco de aprisionamento e fontes de ignição, acidente com partes móveis de máquina. O confinamento, áreas aí com risco de asfixia dentro da empresa. Então, quando nós temos lá algum exemplo prático de fábrica de tinta, que é uma indústria, o que a gente pode trazer de exemplo? Incêndio em tanque solvente, que é classe B, que é um líquido inflamável. O que eu preciso? Identificar quais produtos que tem ali, ter a ficha de segurança, desligar o sistema elétrico de bombeamento daquele local, usar a espuma mecânica para abafar, eu vou tirar ali, utilizar um agente extintor que vai abafar, que é a espuma mecânica, e também evacuar o setor e ventilar as áreas adjacentes. Então, é muito importante, quando falo da parte de incêndio, hospitais e indústrias, tem que ter um protocolo de ação, tem que ter um plano bem definido dentro dessas empresas. E adicionar alarme e comunicar
o posto de enfermagem, a portaria, a brigada tem que, né, receber rapidamente essas informações. Às vezes tem que remover pacientes de hospital de forma horizontal, fechar as portas para compartimentar, para o incêndio não propagar, isolar os cilindros de oxigênio que podem ali potencializar o incêndio, aumentar a sua proporção. E aí nós temos exemplo, por exemplo, de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, farmácias também, que tem muitos produtos químicos ali perigosos, as subestações têm o risco de explosão e choque elétrico. Então, por exemplo, a central de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o GLP, ele de fato ele é mais pesado que o ar e ele se acumula em pontos mais baixos, próximo ao chão, criando aí nuvens explosivas invisíveis, a gente não consegue enxergar, a gente sente o cheiro. Então, o risco de explosão por expansão de vapor de líquido em ebulição, ele é o que? Eminente, quando os cilindros são expostos ali ao calor. Então, a ação tática, quando tem incêndio nesse local, tem cilindros, o que eu tenho que fazer? Utilizar a tática de resfriamento de cilindros, né, com água a distância segura, no mínimo 15 metros de distância, para não ter o risco de explodir ali, você próximo. Né, isolar a área num raio de 300 metros. Então, regra de ouro quando se fala de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Se houver vazamento com fogo, é importante o que? Deixar queimar. Apagar a chama sem cortar o vazamento cria uma nuvem de gás explosiva, muito perigosa. Nunca entre na nuvem de gás, certo? Nunca entrar nessa nuvem. Por exemplo, farmácias. Nós temos ali uma grande carga de álcool, de éter, de solventes, que são materiais de classe B. Então, ventilação geralmente precária, favorece o acúmulo de vapores. Geralmente, farmácia, você vai ter prateleiras ali que não vai dar espaço para ventilação, de janelas, por exemplo. Então, o procedimento, quando tem um incêndio em farmácias, por exemplo, usar água para prateleiras, papel, classe A, né, usar pó químico, CO2, para os líquidos inflamáveis, que é o classe B, e ventilar o ambiente antes da entrada, garantir que tem ventilação adequada no ambiente. E um outro risco que nós falamos mais cedo, que são as subestações elétricas, né, tensão letal aí de 13,8 kV, e o óleo isolante inflamável em ambiente confinado, que é um outro risco. Então, uma regra absoluta para a eletricidade: nunca use água em equipamento energizado. A gente sempre fala isso no treinamento de brigada. Solicitar o desligamento remoto dessa subestação, mantenha a distância mínima aí de 5 metros, né? Use pó químico ABC para os princípios de incêndio, isso é fundamental. Então, quando nós falamos para a gente de silos, de aglomeração, transporte, tem alguns riscos específicos também. Os silos aí são armazenamentos geralmente de grãos, estrutura com risco crítico de explosão, de poeira, que é aquele grão de farinha. Uma faísca pode detonar o ambiente inteiro. Então, o risco de explosão, de asfixia nesse ambiente, espaço confinado, de soterramento. Então, o que é proibido no silo? Chamas abertas, ferramentas que geram faísca nesses espaços. Então, qual que é a ação tática? De fato, tem que ter uso obrigatório de respirador autônomo para entrar, tá? Ventilação prévia e uso moderado de água para evitar colapso estrutural por sobrepeso dentro do local, dentro do silo. Então, eu falei aqui, semana passada, do equipamento de proteção respiratória, do EPR, dos outros EPIs. E dentro de um silo, de fato, eu tenho que utilizar. Treinamento prático de uso desses EPIs é importante, fundamental para o brigadista. E o teatro, cinemas e hotéis, qual que é o fator crítico dessa característica? Aglomeração de pessoas. Eu tenho um número grande de pessoas em shopping, teatro, cinema. Né? O pânico mata mais rápido que a fumaça. Imagine quando acontece uma emergência, onde eu tenho um número grande de pessoas que não conhecem ali o ambiente, que não sabe o que fazer no momento emergencial. Uma coisa é uma empresa onde eu tenho colaboradores que todos os dias eu tenho contato, eu posso ter um plano de emergência, treinar as pessoas no plano de emergência. Outra coisa é um ambiente que cada dia eu tenho pessoas diferentes. Então eu tenho que ter uma brigada atuante, eu tenho que ter uma sinalização bem adequada para as pessoas de fato conseguirem sair desse local. E o que é importante?
Os riscos maiores quando se fala desses ambientes é o que? O pisoteamento, rota de fuga bloqueada, materiais inflamáveis. E aí a gente tem a prioridade de fazer a gestão da multidão e evacuação, acalmar as pessoas, mostrar o caminho seguro para elas saírem daquele local. Nunca bloquear saídas, é muito importante, né? Tem que ter uma comunicação clara e também calma. Combate ao fogo apenas após o início da evacuação segura, retire as pessoas, priorize a retirada das pessoas primeiro. Quando nós falamos, por exemplo, de transporte, produtos perigosos, veículos aí com cargas químicas, explosivas ou até mesmo tóxicas, a identificação correta é a chave da sobrevivência. Então, identificação de placa laranja com número de risco no topo, né? 3 inflamável, 6 tóxico, 8 corrosivo, identificar o produto exato, né? Por exemplo, 1203, que é a gasolina, o protocolo de ação, quando tem algum tipo de incêndio, manter a distância, mínimo de 50 metros de caminhão, por exemplo, em rodovia que tem produto líquido inflamável. Na questão da identificação da placa com binóculos, né? Acionar a biquim, tem o manual da biquim, tem o 0800, e sempre evacuar ali a favor do vento. Então, quando nós falamos dessas competências, da maneabilidade, o que é essencial? O domínio técnico e resposta eficiente no caos. O brigadista deve ser capaz de aduchar, desenrolar uma mangueira com menos de 3 minutos. Operar com segurança em planos verticais, escadas de acesso. Controlar o recuo dos esguichos na posição em pé, sentado, deitado. Ele tem que saber fazer isso com um treinamento prático. Quando nós falamos, por exemplo, de incêndios específicos, regras aí que podem salvar vidas. Então, quando eu estou num ambiente hospitalar, regra crítica, primeiro tirar os pacientes com deficiência de mobilidade, tá? Essa é a primeira ação. Nunca faça deixar paciente no local, deixar paciente para trás. Quando nós falamos, por exemplo, do ambiente de GLP, de gás liquefeito de petróleo, né? Deixar queimar, se vazar, não adianta tentar apagar, vai gerar aquela cortina de fumaça perigosa. Apagar sem cortar o vazamento. Ou seja, a gente nunca deve fazer isso, apagar sem fechar. Quando se fala de vazamento de gás, a prioridade é fechar o registro de gás, sempre pensar nisso. Quando nós falamos de subestação, ambiente de subestação, desligar a energia antes, né? O que a gente nunca deve fazer? Usar água em material energizado, jamais, sempre falamos isso aqui. O silo, para entrar no silo eu devo usar um respirador autônomo, com oxigênio. O que é importante? Nunca gerar faíscas, chamas dentro de um silo. Quando eu estou, por exemplo, com um veículo perigoso, identificar a carga através da ONU, manual da Biquim, né? Nunca aproximar sem identificar de um veículo perigoso, que líquido que é, o que tem, eu tenho que manter o que? Distância. Sempre evacuar a favor do vento. Por exemplo, teatro, hotel, que é um outro tipo de ambiente. Evitar pânico. As pessoas precisam de ter uma indicação clara das saídas de emergência, como sair, acalmar as pessoas. A gente nunca deve bloquear as saídas dentro desse ambiente. Então, brigadista profissional, bombeiro civil, brigadista orgânico, tem que ter um domínio prático de maneabilidade e táticas de combate a incêndio específica. Isso é muito importante. O técnico de segurança, por exemplo, ele tem que ter a capacidade de orientar treinamentos e fiscalizar procedimentos operacionais dentro desses ambientes. E o engenheiro tem que ter uma visão para projetar, de fato, sistemas de dimensionar recursos de proteção. Quando nós falamos que a segurança não é um destino, é uma prática diária, por isso que é fundamental treinar regularmente e conhecer seu ambiente. Isso é muito importante, essa técnica que nós acabamos de falar agora, o profissional de SST. Ok?